Fazemos uma brincadeira interna de que a cada 5 vagas em aberto, 6 são solicitadas com urgência. Independente de qual seja o motivo dessa pressa toda, contratar por impulsividade não é uma boa saída. Isso porque a gente pode estar entrevistando candidatos, ter simpatizado com eles e esquecer de perguntar alguns dados técnicos. Ou então a gente pode perguntar realmente o protocolo da vaga, mas não investigar tanto as questões pessoais de valores. E aí aquilo que é pessoal da pessoa não bate com aquilo que é da empresa, gera conflito e ocorre desligamento. Ou seja, você vai ter um retrabalho bem grande. O tempo que você deveria ter usado para dar um espaçamento maior para a contratação daquela vaga, tu vai ter que refazer esse processo. Não vale a pena. O segundo erro que acaba se cometendo é não tirar tempo para elaborar uma entrevista, não fazer um planejamento, ou seja, fazer aquela entrevista informal de qualquer jeito. Te dou absoluta certeza que alguma coisa muito importante você vai deixar passar. Por isso é regra, precisa elaborar uma entrevista quando tem uma vaga em aberto. O terceiro grande erro é você estar investindo em pessoas que você sabe que não tem potencial para aquela vaga. Por exemplo, você ter uma vaga de atendimento, saber que tem a filha da vizinha que quer muito essa vaga, que já se prontificou, mas você lembra que no último emprego dela, ela tinha um certo acanhamento, ela era tímida, não era proativa, ou seja, dados que não são compatíveis com aquilo que tu tá buscando. E aí você faz a entrevista com ela, vê que realmente não vai dar certo. Perder esse tempo já sabendo que a pessoa não preenche os pré-requisitos é desnecessário. O quarto erro, gente, é você induzir os candidatos a dar respostas que você quer ouvir. Quer um exemplo? É você encontrar um candidato que preenche os pré-requisitos, aquela pessoa te encantou, tu vê que realmente é uma pessoa que se encaixa na vaga, só que aí ela mora bem longe assim da empresa e você pergunta para ela, é realmente tranquilo você atravessar a cidade, andar 1h30 de carro para chegar até a empresa, sabendo que nós não temos refeitório, então na hora do meio-dia você vai ter que almoçar na rua? A tendência da maioria dos candidatos é dizer sim, é tranquilo, e depois dá problema, logicamente, né, porque não pensou tão bem assim, e aí, enfim, falhou. O ideal é sempre fazer perguntas em aberto e não induzir a resposta do é tranquilo, tá? Por exemplo, como é para você saber que para vir trabalhar você vai precisar atravessar a cidade, andar 1h30 de carro e ainda de meio-dia tem a questão de que nós não temos refeitório, então você vai ter que almoçar na rua? A pessoa tem uma tendência absurdamente maior a dar a resposta que ela realmente tá vendo, tá pensando na cabeça dela, e aí você já tem uma previsão muito melhor sobre aquele dado. E o quinto erro, mas não menos importante, é você não realizar nenhum tipo de testagem com aqueles candidatos. Por que eu falo isso? Porque tem coisas, gente, tem questões que vão muito além dos nossos olhos, vai muito além da entrevista. Por exemplo, você fazer uma análise de habilidade de atenção concentrada, não tem como descobrir isso na entrevista. A pessoa pode até te falar que no emprego anterior fazia, mas a gente não sabe o quão eficaz era isso. Você não saber se a pessoa trabalha sob pressão, né? Então tem testes específicos que conseguem trazer esses dados. Tem pessoas que a gente não sabe muito bem como se relacionam, também é possível resgatar isso. Ou seja, não existe um teste padrão para todas as vagas. Por isso que é importante fazer a descrição do cargo, para que você tenha essa noção de que quando você for fazer determinada entrevista para um processo seletivo nesse cargo, você precisa aplicar pelo menos essa testagem. Com isso você tem uma tendência a saber mais sobre a pessoa e aí você acaba acertando na condução dos processos do dia a dia.